Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Novak Djokovic, porque é interessante comentar o fato de que assim, ele esteve na final do Masters 1000 de Miami, óbvio, surpreendido por um jovem talento fantástico como o Jakub Menzique, mas eu acho que assim, muita gente não sabe o que esperar do Djokovic agora para a gira de Saibro. Eu pessoalmente estou muito curioso, né? Ele vai jogar Monte Carlo. Eu acredito que a maior dificuldade que ele apresentou na quadradura até agora é algo que no Saibro ele vai gerenciar melhor. E essa campanha dele em Miami foi muito interessante. E ele chega muito mais ritmado para Monte Carlo do que esteve na temporada passada. Na temporada passada ele cai na segunda ou terceira rodada de Indian Wells e vai direto para Monte Carlo e já chega na semifinal. Né? Não é como se ele tivesse tido uma campanha terrível em Monte Carlo. Né? E assim, acredito que o Djokovic vai para uma rotina muito mais intensa, porque ele sabe que o que mais precisa para o jogo dele andar bem é ritmo. Não é apenas assim, chegar descansado num torneio. Às vezes você está chegando descansado, mas sem tempo de bola, na idade que ele está, você fica muito mais vulnerável. Foi o que aconteceu para ele em Roma. Em Roma ele chegou sem ritmo de jogo algum e perdeu para o Tabilo daquela maneira, né? E eu acredito que agora, jogando com mais ritmo, o Djokovic tende a ter desempenhos no saibro interessantes, porque é a superfície que vai dar mais tempo para ele devolver saque, que eu acho que tem sido uma coisa interessante para se analisar, visto as derrotas que ele teve até agora em quadradura. Porque ele perdeu para quem? Tirando o Zverev, que ele abandona no jogo lá no Australian Open, ele perde para o Riley Opelka, ele perde para o Berrettini, ele perde para o Van de Zandschulp e ele perde para o Menzies. Todos são bons sacadores, né? O Van de Zandschulp talvez o menos ali, né? Tipo, e estava na superfície que teoricamente, né? Você poderia ter um pouco mais de tempo, porque ela é muito lenta, aquela quadradura de Indian Wells, mas acho que o Djokovic, ele realmente se adaptou menos à quadra lenta que Indian Wells teve, né? Só que assim, o Opelka é um sacador absurdo, o Berrettini também, e a ideia desses caras, acima de tudo, é de cortar o seu ritmo. Só o Menzies vai ser um pouco mais metódico, porque tem mais ferramentas no fundo de quadro, então ele consegue trocar mais bolas. Mas de qualquer maneira, né, tipo, o ritmo que ele teve para devolução nesses jogos foi muito baixo, né? São caras que em volta e meia vão te distribuir vários aces. E aí entra muita questão do Djokovic no saibro do que? No saibro, a partir do primeiro kick, a bola vai perder velocidade. A velocidade da bola sendo da raquete quase nunca vai mudar. Mas quando ela quica na superfície, a superfície de grama absorve um pouco da velocidade. A bola, na verdade, escorrega na grama e ela vai perder menos velocidade que uma quadradura. Por isso que na grama o saque é muito importante. Na quadra de saibro, a bola absorve parte do saibro, daquela umidade, ela fica mais pesada e anda mais lenta. Então, assim, é um jogo que vai ser muito mais metódico, muito mais estratégico. O saibro sempre foi assim. Isso ajuda o Djokovic. Não é um jogo só de pura pancadaria. E aí eu fico pensando, o Djokovic, ele ainda é muito competitivo. Ele chegou à semifinal de Australian Open, ele chegou à final de Miami e ele é o 4 do mundo na temporada. É uma temporada nivelada por baixo, sem dúvida, mas a verdade é que ele ainda é o 4 do mundo. Só Draper, Zverev e Sinner marcaram mais pontos do que ele. E se ele tivesse ido até a final da Australian Open, eu não acho que ele ganharia do Sinner do jeito que o Sinner estava jogando, mas supondo que ele chegasse à final da Australian Open, ele seria o número 2 da corrida para Turim agora. Ele estaria muito próximo, inclusive, do Jannik Sinner. Então, ele não está tão fora de sintonia como muita gente pensava, tinha gente achando que ele ia dar um passo para trás. Eu, pessoalmente, acho esse início de ano dele, comparado ao ano passado, um passo para frente. Ele claramente está em nível para brigar por sua vaga em Turim com até certa folga. Eu acho que ele vai jogar mais torneios no Saibro, tudo indica que ele joga Monte Carlo, que ele joga Madrid e joga Roma. Não sabemos se ele vai jogar Barcelona e Munique, acredito que não, mas ele joga os 3 Masters 1000 no Saibro. A rotina dele vai ser, de uma certa maneira, intensa. Porque assim, você joga Monte Carlo, vai ter uma semana de folga para esses torneios de Barcelona e Munique, volta em Madrid. Aí você joga Madrid, você vai ter lá meia semana de folga, até uma, dependendo porque ele é cabeça de chave, para jogar Roma. Então assim, o Djokovic claramente num caminho de mais ritmo, de querendo jogar esses torneios, e jogando o tênis que ele jogou em Miami, eu acredito que ele tenha mais chances para a gira de saibro. Então, eu pessoalmente ainda vejo o Djokovic como um tenista que não pode ser subestimado. Muita gente subestimou ele contra o Alcaraz no Australian Open e ele ganhou o jogo. Porque o tênis ainda não é só a pancadaria ou a intensidade que você imprime, tem muito de estratégia, né? E ainda acho que o Djokovic ele consegue assim mudar direções de golpes como poucos tenistas fazem. Ele ainda tem muita noção tática, muita variação, ele tem muita estratégia diferente que ele pode usar.
e dessa maneira ele ainda se mantém algo assim que você não consegue vencer passeando, entende? Mesmo as derrotas que ele teve nessa temporada podem ter sido muita coisa os jogos dele, as performances dele, mas não foram jogos que os caras tiveram que passear para ganhar, tiveram que sofrer o seu bocado para conseguir a vitória. Então, assim, o Novak Djokovic ainda é um elemento no tênis, pode não ser um cara acima dos demais como era de 2023 para trás. Em 2023 ele estava acima dos demais. Ele estava sempre chegando nas finais, ele estava sempre lutando pelos títulos. Ele termina 2023 ganhando os últimos 4 títulos que disputou: Cincinnati, o US Open, Paris, o ATP Finals. Ele termina 2023 vencendo o Alcaraz e o Sinner por sets diretos no ATP Finals. Ele ainda se mostrava acima dos demais. Mas hoje essa diferença ela não existe mais pela idade, o declínio que você tem por causa dessa questão do tempo, mas ainda é um cara que compensa muito pelo talento que ele tem, pela questão estratégica, escolha de jogadas impecável. Então, assim, estou bem curioso para ver, né? O Djokovic ainda está competitivo, mas até que ponto? Para a quadradura, tá bem complicado, né? Os caras estão ali jogando um tênis fantástico, né? Tem sempre alguém jogando um nível absurdo que tá fazendo frente a ele. Ele ainda tá tendo dificuldade com esses caras que cortam o ritmo dele, mas no saibro, ainda acho o Djokovic competitivo. Na grama, não sei. Acho que ele vai chegar melhor para esse Wimbledon, se não tiver lesão até lá, do que ele teve na última temporada, onde ele veio de uma cirurgia de menisco e ainda deu um jeito de chegar à decisão. Mas assim, o que ele jogou nesses torneios foi muito bacana, porque mostrou um Djokovic ainda ali, né? Ainda com aquela chama acesa, e eu acho isso muito legal, né? Porque a gente não sabe até quando a gente vai aproveitar do tenista sérvio aí jogando esses torneios, mas a verdade é, ele ainda tem alguma coisa para provar o tênis, pelo menos ele sente desse jeito, por isso que ele ainda está jogando. Ele já poderia ter aposentado, ganhou tudo que podia ganhar, e ele ainda mostra ter nível para estar lá brigando entre os principais. Muitos tenistas talentosíssimos aí nesse torneio, como é o caso do Dimitrov e do Musetti, o Djokovic jogando um ótimo tênis, não fizeram nem cosquinha nele. Então é aquele negócio, né? Precisou o Mesic jogando esse tênis absurdo, sacando essa barbaridade para parar ele. Não foi qualquer coisa que parou, é um dos melhores jovens talentos que o tênis tem atualmente, que nesse torneio ganhou do campeão de Indian Wells, o Jack Draper, em sets diretos, e ganhou do Taylor Fritz, que é um dos grandes especialistas em quadradura rápida da atualidade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.